A mediação, como todos sabemos, é muito mais do que uma técnica. A mediação é uma ponte. É uma ponte entre pessoas, uma ponte entre ideias, entre conflitos e soluções. E esse congresso é justamente isso, um espaço de conexões, um espaço onde saberes se entrelaçam e se fortalecem. Mas, sobretudo, um espaço de conexão de pessoas, que é o que todo o trabalho da mediação sempre propõe. Nas duas pontas de uma mediação, intermeadas, existem pessoas. Pessoas numa ponta, pessoas na outra, e pessoas intermeando tudo isso. Agradecemos profundamente a presença de todos vocês, em prol do mesmo propósito, construir caminhos de diálogo, escuta e transformação. Que hoje seja um dia leve, profundo, produtivo e inspirador. Temos uma programação incrível pela frente, cheia de temas atuais, mesclando vozes experientes, mas também um espaço para os novos entenderem como funciona a mediação. Estava ouvindo pela manhã a Mari comentando com o colega que há pouco tempo, de Umuarama, há pouco tempo se introduziu aqui na atividade, em torno de 30 dias, você comentou, né? Então ele veio e está feliz, e o comentário dele foi: eu gostaria muito de levar para a minha cidade um evento como esse. Então a gente fica muito feliz de saber que as coisas estão funcionando, tanto para quem está há muitos anos à frente da atividade, quanto para quem está iniciando agora. E hoje teremos mais uma vez essa oportunidade. Então preparem seus cadernos de anotações, estejam municiados dos seus sorrisos, lembrem do nosso mural da gratidão lá em cima, aproveitem para agradecer tudo que de alguma forma passou pela sua mente e pelo seu coração no dia de ontem e passará no dia de hoje. Estamos escrevendo um capítulo especial na história da mediação paranaense, e parabéns, e eu quero pedir para que todos vocês se entreolhem e se entreaplaudam, dando as boas-vindas para todo mundo. Olhem para os colegas, aplaudam a presença dos colegas de vocês. Afinal de contas, um evento como esse precisa de uma plateia como a de vocês, participativa, animada, contemplativa, provocativa e questionadora. É assim que cresce o trabalho da mediação no Paraná. Quero chamar para suas considerações iniciais a representante desta casa, que hoje falará em nome da presidente da OAB Paraná, doutora Silvia Massaro, reforçando que é a segunda mulher na história de 50 anos desta entidade. Doutora Silvia também não pôde estar hoje e nos pediu que a sua secretária adjunta falasse em nome dela. Então, vamos receber com nosso carinho doutora Carla Schons. Por favor, fique à vontade. Olá, muito bom dia, senhoras, senhores. É com muito entusiasmo que a OAB recebe vocês aqui nesse dia, no segundo dia do segundo Congresso Paranaense de Mediação. Fui honrada em representar a doutora Silvia e transmitir a vocês todo o carinho dela e confiança na mediação como solução de conflitos. Agradeço a todos os presentes, agradeço aos colaboradores que participaram e, principalmente, a comissão que desenvolveu esse evento, que trabalhou muito para que isso fosse realizado e que a gente tivesse casa cheia hoje. Obrigada também aos palestrantes que estão aqui presentes, a todo mundo que apoiou o evento, neste lugar que é a casa dos advogados, mas também é lugar de receber a casa de toda a sociedade. Sejam muito bem-vindos aqui, uma excelente manhã a todos nós, e tenham um excelente dia, excelentes palestras. Obrigado, Carla. Leve o nosso abraço à presidente Silvia. Todos estamos muito bem acolhidos e recebidos, como sempre fomos nesta casa. Queremos chamar agora, representando o presidente da OAB Paraná, presidente Luiz Fernando Pereira, ele que é da seccional OAB aqui em Cascavel, representando a entidade estadual, Dr. Charles Lustosa. Tem descrição hoje? Ah, é verdade, a descrição.
Me permitam antes só, esqueci de descrever a Silvia. Silvia é uma mulher jovem, de cabelos loiros ondulados, está vestida com uma... Carla, que é Silvia, ó. Eu olhei, pensei na Silvia, Silvia está pensando em mim. A Carla, representando a presidente Silvia, é uma moça jovem, na faixa de 30 e poucos anos, cabelos ondulados loiros, pele clara, está com uma blusa branca muito bonita. Dr. Charles Lustosa é um homem de 30 e tantos anos. Por isso hoje que eu gosto está que ele com me um descreva. terno num tom azul um pouco mais claro do que ontem, com uma bonita gravata azul listrada. E hoje está com a barbinha feita, Charles, cabelos engrisalhando. Seja bem-vindo mais uma vez. É com grande carinho que a gente apresenta vocês. Esse Gerson sempre carinhoso com a gente, né? Bom dia a todos e todas. Em nome da OAB do Estado do Paraná, presidente nosso querido Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, novamente damos as boas-vindas a cada um de vocês aqui nesta casa, dizer que para a OAB é uma honra e uma alegria poder sediar um evento desta magnitude, com estes palestrantes que hoje e ontem vimos e veremos aqui na casa. Então, esperamos que cada um desfrute do conhecimento, que absorva um pouquinho do que for apresentado aqui hoje, e tenho certeza que sairemos, assim como ontem, muito melhor do que chegamos, né? Fica de novo aqui os parabéns a toda a comissão, a Mari, a Márcia, ao João, ao Fernando, ao Adilson, cadê quem mais? A Ana, a Marion, a Jerusa, enfim, a Vanessa, a Cris, todos os membros desta maravilhosa comissão que não mediram esforços, que se esforçaram, trabalharam muito para que esse dia acontecesse. Um bom dia e um bom evento a todos nós. Obrigado, pessoal. Obrigado, Charles. Obrigado. Então, agora, formalmente, para dar as boas-vindas em nome de toda a comissão organizadora, vamos chamar ela que é uma das responsáveis por trazer esse evento para cá, desde o ano passado, como eu disse, sonhou e realizaram juntos, doutora Maria Andréa Alves Jurumenhá. Doutora Maria é uma mulher jovem, na faixa dos 30 e poucos, 40 anos. Hoje está trajada com uma roupa numa cor salmão, com um casaco preto, tem cabelos pretos lisos e está com uma armação de óculos escura, hoje contrastando com a sua pele morena clara. Muito obrigada, Gerson. Bom dia a todos. Inicio hoje lendo um poema de Paulo Leminski, um poeta paranaense, que se chama Contra Narciso. Contra Narciso. Em mim eu vejo o outro, e o outro, e o outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você e é você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos sós. É uma alegria imensa não estar só e abrir, junto com vocês, o segundo dia desse congresso, com o espírito de quem não olha só para si, diferente de Narciso. Nossa vivência é olhar para o outro. Ontem vivemos momentos de profunda reflexão e hoje seguimos com esse mesmo espírito aberto ao aprendizado coletivo. E para nós, e para nos inspirar, né, o Contra Narciso que eu trouxe, ele está de olhos abertos na direção do outro, que é o nosso mistério. Que este dia seja assim, um exercício de escuta, de encontro e de construção conjunta. Que possamos olhar menos para dentro e mais para a direção do outro, pois é aqui que mora a verdadeira transformação. Desejo a todos um excelente segundo dia de congresso. Muito obrigada. Muito bem, então, formalmente, dando início agora à programação de palestras,
Queremos lembrar que ao final das palestras teremos alguns espaços para questões, para perguntas e também os sorteios como aconteceu no dia de ontem. Então, somente para me descrever mais uma vez, eu sou Gerson Grácia, eu sou um homem de 59 anos, pele branca, cabelos e barbas grisalhos, e de vez em quando estou de óculos, de vez em quando estou sem, porque a necessidade da leitura vai se modificando. Então, o nosso carinho para recebermos o nosso primeiro palestrante do dia. Reforçando as nossas redes sociais, lembrando, né, das marcações que vocês fizeram ontem, e agradecemos a quem passou a seguir as páginas, para quem fez as suas publicações e marcações. Para receber o nosso primeiro palestrante do dia, Dr. Asdrubal Júnior, diretamente de Brasília. Dr. Asdrubal tem como tema mediação e arbitragem, caminhos para a desjudicialização. Dr. Asdrubal Júnior é um homem de estatura mediana, na faixa dos 40 e poucos anos. Doutor, 50 já não? 50 já? Então, na faixa dos 50 anos, está trajado com um belo terno azul escuro, com uma camisa branca, uma gravata em tom bordô, tem cabelos grisalhos, não tem barba e está usando uma armação de óculos escura. Seja bem-vindo a Cascavel, o palco é todo seu, estaremos à sua disposição para ouvi-lo e com muita atenção. E muito obrigado desde já pela oportunidade de nos atender. Bom, muito obrigado. Vou sentar aqui inicialmente, depois a gente vai falar de pé para passar os slides, mas quero primeiramente agradecer o gentil convite recebido pela presidente Mari, que também representa aqui a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Paraná. Quero agradecer o acolhimento aqui na sede da OAB de Cascavel, fui muito bem recebido, parabenizar pelas belas instalações que pude observar, cumprimentar o doutor Charles aqui e agradecendo também toda a gestão desse trabalho junto à OAB do Paraná, que proporcionou também, junto com a OAB de Cascavel, que pudéssemos estar aqui hoje realizando, fora da sede do Estado, né, um evento dessa grandeza. Isso não é comum, isso é digno de cumprimentos e aplausos. Normalmente, os grandes eventos de uma determinada área são realizados na unidade da sede, né, do Estado, da capital do Estado, e aqui, efetivamente, a gente conseguiu fazer algo diferenciado. Então, parabéns a vocês por essa realização. Bom, eu fui convidado para falar para vocês, e eu fiz um recorte, sei que vocês já ouviram bastante aqui no dia de ontem, palestrantes de grande qualidade, pude ver os nomes, conheço a maioria deles, já tive a oportunidade de assistir eles falando em outras oportunidades, embora ontem não estivesse aqui com vocês, cheguei ao fim da tarde, início da noite, na verdade, cheguei em Cascavel, mas pude ver que vários temas foram abordados e a gente aqui não quer se fazer repetitivo, então fiz um recorte para falar a perspectiva do advogado na desjudicialização e na não judicialização, voltado à mediação e à arbitragem. Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar bastante do chamado sistema multiportas de justiça, e vocês devem ter ouvido falar também bastante sobre a discussão, o debate, se a presença do advogado é ou não obrigatória na cena da mediação. Isso ganhou os sites jurídicos recentemente, teve decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, e a gente vai abordar um pouco esse recorte, mas, muito mais do que isso, vamos tentar avançar aqui numa perspectiva de como o advogado pode se fazer fundamental nessa cena, independentemente de como alguém possa interpretar a presença do advogado na cena da solução autocompositiva e dos caminhos extrajudiciais de solução, como ele pode se fazer fundamental, como ele assume efetivamente aquilo que nós chamamos de protagonismo do advogado. Sim,
Muito se fala, quando se fala de mediação, que o protagonismo é das partes. E a gente aqui não quer mitigar a ideia de que as partes são realmente chamadas a uma reflexão, a um amadurecimento do pensamento de qual a melhor solução para o seu problema. Mas antes que as partes sejam chamadas a esse protagonismo da decisão final, antes disso tem um protagonismo essencial que leva a ter essa oportunidade para as partes, que é o protagonismo do próprio advogado, e é sobre isso que vamos falar, e aí eu vou me permitir ficar aqui de pé para poder não brigar com os slides que estão aqui atrás, né? Então, a primeira questão é enfrentar um pouco sobre algumas premissas estabelecidas na legislação brasileira e no entendimento que vem sendo dado também pelos tribunais. A advocacia, o dever de estimular a mediação, o contrato e o discurso de honorários. E também enfrentar um tabu que existe, um mito que existe, que é o advogado perde dinheiro em encaminhar o seu cliente para a solução pela mediação ou pela arbitragem. Então, essa é uma preocupação que visita o pensamento dos advogados e que isso precisa ser enfrentado e desmistificado para que a gente possa realmente contar com a atuação efetiva, o envolvimento e a entrega da advocacia para ajudar as pessoas a resolver seus problemas pelos melhores caminhos. Então, antes de ter um conflito entre advocacia e mediação, antes de ter um conflito entre advocacia e arbitragem, nós precisamos ter uma convergência nessa atuação. O advogado não é adversário da mediação, os mediadores têm que enxergar isso, não tem que lutar contra ter a presença do advogado. Da mesma maneira, o advogado não tem que enxergar que o mediador seja um concorrente do seu trabalho, que vai roubar serviço, que vai diminuir o seu resultado econômico para a sua atuação. Ou seja, enfrentar essas questões são essenciais para que a gente passe para um outro nível, o nível em que a advocacia e a mediação e a arbitragem caminhem de forma colaborativa e convergente. Aí sim, nós teremos um resultado para todos muito mais profícuo, muito mais proveitoso e, sobretudo, para as partes resolverem seus problemas de uma forma mais eficiente. Então, aqui eu estabeleci, não sei se esse aqui tem o apontador? Qual que é aqui? Esse aqui, tá. Então, aqui eu estabeleci, mediação e arbitragem são equivalentes jurisdicionais. Esse é um primeiro ponto de reflexão que eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês já ouviram, certamente, muitas vezes, o princípio constitucional lá do artigo 5º, inciso 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Em nome desse princípio, inclusive, foi debatido que a lei de arbitragem seria inconstitucional anos atrás, lá nos idos do anos 2000, né, culminando numa decisão definitiva em 2001 do Supremo Tribunal Federal, que concluiu que a lei de arbitragem é constitucional. Por quê? Porque ela não estaria excluindo da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, mas ela estava oferecendo uma opção para que as partes, por suas próprias vontades, decidissem que queriam seguir o caminho da arbitragem. E se elas decidiram seguir esse caminho, o que está excluindo da apreciação do judiciário seria a sua própria vontade, a sua própria escolha e não a lei. A lei apenas franqueou essa possibilidade. A lei de arbitragem inaugurou, portanto, um ponto muito significativo, o ponto do empoderamento das pessoas. As pessoas passaram a ficar empoderadas. Muita gente até hoje não caiu a ficha para isso, desse empoderamento. Mas, avançando ainda no ponto dos equivalentes jurisdicionais, a Diretiva 52 da União Europeia já reconheceu que mediação e outras metodologias autocompositivas são equivalentes jurisdicionais. Ou seja,
não é que seja uma jurisdição que o mediador vai dizer quem está certo e está errado. Claro que ele não vai fazer isso. Mas ele entrega a possibilidade de uma solução definitiva para o caso. E isso é resolver o conflito. E resolvendo um conflito é um equivalente jurisdicional. Por isso que o produto da mediação leva a um título executivo. Extrajudicial, se não foi submetida à homologação do juiz, ou judicial, se foi submetida à homologação do juiz. Mas em qualquer das cenas, sempre título executivo. Exatamente por ser um título executivo que se deve reconhecer como equivalente jurisdicional. O Código de Processo Civil de 2015 já fez uma releitura do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Ele fez, se você perceber a sutileza do artigo 3º, ele vai dizer que, ou seja, não será afastada a jurisdição, né? Ou seja, ao invés de falar em que a lei não afastará a apreciação do judiciário, ele diz não afastará a apreciação jurisdicional. Essa sutil modificação introduzida, não que mudou o texto da Constituição, mas introduzida no caput do artigo 3º do Código de Processo Civil, é exatamente para dar a amplitude de que todas essas metodologias são equivalentes jurisdicionais. E a gente vai ver a importância disso mais à frente. E o advogado é fundamental para a jurisdição, isso já estava lá na Constituição Federal, né? O Estatuto dos Advogados também reafirma essa necessidade, e o próprio artigo 3º, parágrafo 3º, que nós vamos ver daqui a pouco o texto, também reafirma a importância do advogado, inclusive para a cena das soluções autocompositivas. O advogado é relevante para a mediação. Ele é relevante para a mediação não só pelo que estabeleceu o parágrafo 3º do artigo 3º do Código de Processo Civil, mas ele é relevante para a mediação pelo que estabeleceu a lei de mediação e o próprio Código de Processo Civil, ao dizer que o advogado é presença obrigatória na mediação. Vamos ver esses pontos. E o advogado não deve receber menos para resolver o conflito por qualquer meio de solução. Essa briga econômica, todo mundo perde. Quando você cai na bobagem de pensar que o advogado tem que ganhar menos, porque trabalha menos, e porque assim, efetivamente, ele encontrou um caminho mais rápido para resolver, você cria agora um adversário para o caminho. Se você colocar o advogado na perspectiva de que, olha, se eu for para esse caminho, eu vou ganhar menos, ele vai olhar com indiferença, por mais que ele lute dentro dos seus valores pessoais, dos seus princípios éticos, de que isso não é certo fazer, mas você está estabelecendo a ele uma missão inglória, de querer resolver o problema do cliente, sendo isso ruim para ele. A gente tem que dissolver completamente essa perspectiva. O advogado não deve perder nenhum dinheiro indo para o caminho de uma solução autocompositiva. Se absorvermos essa ideia, que está amparada e protegida pelas normas vigentes, e eu vou mostrar isso para vocês, nós vencemos essa primeira grande restrição, que, de um certo modo, afasta um contingente enorme de advogados do caminho da mediação e do caminho da arbitragem. E por que afasta? Porque a esmagadora maioria dos advogados que estão no mercado se formaram em tempo em que não estudava mediação, não estudava arbitragem nos bancos acadêmicos, ou seja, passavam ao largo. E mesmo quando hoje já se introduziu como diretrizes curriculares obrigatórias do curso de Direito, mesmo assim a gente vê muitas faculdades dando uma atenção muito pequena, né? Muito rasa, muito superficial à formação desse assunto na preparação do novo bacharel em Direito. Então, ainda chegam ao mercado pessoas com uma baixa formação ou preparação para entender essa mensagem, e você tem um estoque gigantesco
né, de 1.400.000 advogados no mercado, que uma parcela muito substanciosa desse número não teve nenhum tipo de formação ou preparação. Então, esse é um processo. Claro que o advogado tem o dever de se renovar, de se atualizar. E esse dever de se atualizar e se renovar não pode ficar preso apenas à ideia de que ele tem que estudar as novas leis. Ele tem que estudar as novas formas de resolver os problemas também, porque assim ele se compromete efetivamente com a sua missão, que é ajudar as pessoas a resolver o problema da forma melhor possível, né? Então, esse é um compromisso do advogado, mas esse é um processo demorado, é um processo que depende da autoconsciência de cada um, dizer, opa, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar. A OAB exerce um papel fundamental nisso, como eventos como esse, em poder fomentar essa informação, provocar e despertar esse debate, mas isso, por si só, nem sempre é suficiente. Então, aqui eu trago o primeiro enfrentamento. A advocacia é obrigatória na cena da mediação? Vamos ver, primeiro enfrentamento. Da mediação judicial, a Lei 13.140 diz: as partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Bom, aí se diz que existe a exceção. A exceção é aquelas causas dos juizados especiais até 20 salários mínimos. E aqui eu trago a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, que diz: nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Podendo, aí já não há mais com dever, mas como faculdade. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. E a gente vê, infelizmente, muitos sejusques tendo uma interpretação equivocada da ordem jurídica, entendendo que mesmo nos casos dos juizados, que pode ter sem o advogado em qualquer circunstância. Isso não é verdade. A lei é expressa em dizer, nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Não tem margem para discussão. Ela é taxativa e imperativa. Alguém pode dizer, mas eu ouvi falar da decisão do Supremo, a gente já vai chegar a ela. Dos mediadores extrajudiciais. Então, agora falando da mediação extrajudicial. A mediação extrajudicial é aquela feita nas câmaras privadas, ou com um mediador independente, né? Então, essa mediação, aí a presença do advogado é facultativa, diz, as partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. A gente também vai falar de um projeto que pode mudar isso, mas, por hora, é assim que vale a lei. E aí vamos chegar à decisão do Supremo. Então, tá. A Resolução 125 do CNJ estabeleceu lá um dispositivo que diz que os tribunais, que os advogados poderão se fazer presentes nas sessões de mediação. A OAB, o Conselho Federal da OAB, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo da Resolução 125. O texto da resolução era meio lacônico, ele não era afirmativo o suficiente para dizer que era uma faculdade, ele falou de uma maneira bem genérica, mas gerava uma ambiguidade nessa interpretação. O Conselho Federal da OAB foi, então, buscar uma pressão para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse que esse ponto da resolução teria uma previsão inconstitucional ou que dependeria de um outro tipo de compreensão. Veio a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, que disse, com vários, ao meu sentir e todo respeito, naturalmente, à sua autoridade, mas com várias premissas equivocadas. Quando saiu a decisão do Supremo, o Conselho Federal da OAB me procurou e pediu que eu emitisse um parecer, né? Então, eu emiti um parecer, depois pediu que eu subscrevesse, junto com o Conselho Federal, os embargos de declaração contra a decisão do Supremo, onde a gente apontou, de forma muito didática, as premissas equivocadas na decisão do Luiz Roberto Barroso. No fundamento do voto dele, ele diz que reconhece o que a lei estabeleceu, aqueles pontos que eu acabei de mostrar para vocês, da obrigatoriedade do advogado, ele reconhece isso,
afirma que isso segue vigente, mas na parte dispositiva das suas conclusões, ele coloca que dá uma ideia de que seria facultativa a presença do advogado na mediação judicial. E, muitas vezes, confunde a perspectiva do que é mediação judicial. Muita gente diz que uma mediação no SEJUSC pré-processual, aquele que não tem a ação ajuizada, a pessoa procura diretamente o SEJUSC de forma pré-processual, que aquilo não seria mediação judicial, que aquilo seria uma mediação extrajudicial. E aí se equivocam claramente, de acordo com a lei de mediação. A atuação pré-processual do SEJUSC é, sim, uma atuação do mediador judicial. Tanto é que, para atuar nos tribunais e no SEJUSC, tem que ser mediador judicial, tem que ter feito aquele curso específico definido na lei de mediação, com todos os requisitos específicos que a lei de mediação estabelece, e tem que ser um mediador judicial. E não pode ser um mediador extrajudicial. Se for só extrajudicial, não pode ser. Ele também pode ser extrajudicial, mas se for só extrajudicial, não pode atuar no SEJUSC pré-processual. O que define se a mediação é judicial ou extrajudicial não é, efetivamente, se tem o processo judicial ajuizado ou se não tem o processo judicial ajuizado. O que define é quem faz. É o SEJUSC, é feito por um mediador judicial, então a própria lei de mediação estabelece, quando tem lá o capítulo da mediação judicial, ele vai dizer do SEJUSC, vai dizer da atuação pré-processual e da atuação processual. Ou seja, ali é que se define que é uma mediação judicial. Então, mediação pré-processual é mediação judicial. Logo, submete-se a todas aquelas regras da obrigatoriedade do advogado. Só não é obrigatório nos casos dos juizados até 20 salários. Tirando isso, é obrigatório. Então, o que aconteceu? O ministro Luiz Roberto Barroso deu a sua decisão um tanto quanto confusa. A OAB fez os embargos de declaração. O caso foi, então, para a relatoria do ministro Flávio Dino, né? E ele não acolheu os embargos de declaração do Conselho Federal da OAB, porém, na prática, fez o que a OAB queria. Não quiseram dar o braço a torcer, assim, falando numa linguagem mais simples. Não quiseram dar o braço a torcer, mas deram o braço a torcer. Por quê? Porque reafirmou aqui que o voto vencedor, o teor da ementa dava essa confusão, mas que restou consignado nos fundamentos do acórdão a necessidade de atuação dos advogados e defensores públicos nos SEJUSC, nos casos especiais que a lei processual exigir. Então, ao contrário do que ficou divulgado na mídia de forma distorcida, e a gente tem que reconhecer que a mídia vai, pelo que entende, a grosso modo. O Supremo poderia ter sido mais feliz em ser taxativo, enfático e esclarecedor, poderia ter sido mais didático, poderia, mas, efetivamente, o entendimento final foi de que necessidade da atuação dos advogados e defensores públicos nos casos que a lei processual exigir. E a lei processual exigiu, tanto no Código de Processo Civil quanto na lei de mediação, que a presença do advogado é obrigatória. Então, vencida essa questão, ou seja, temos aí, vamos falar que tem um projeto de lei em andamento, desde 2018, projeto de lei 80, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que agora está no Senado Federal, aguardando aprovação. Esse projeto de lei torna obrigatória a participação do advogado na solução consensual de conflitos, tais como a conciliação e a mediação, ressalvado o disposto aí da CLT. Ou seja, ele torna obrigatória, inclusive nas mediações extrajudiciais. Mas ainda é um projeto de lei, não é lei, então não confundam, ainda é um projeto, já tem a aprovação da Câmara e aguarda agora a aprovação do Senado. Pode ser que haja alguma modificação ou não, mas, por hora, é o que se tem.
E aqui eu fiz um quadro resumo para vocês, para entender. Então, mediação extrajudicial é na Câmara Privada, é o mediador extrajudicial. Qual a diferença do mediador extrajudicial para o mediador judicial? O mediador extrajudicial necessita, porque é a condição que o habilita para a mediação, além da capacitação, embora aí não se desça todos os detalhes de como é essa capacitação, mas ele necessita da confiança das partes. O mediador judicial não depende da prévia aceitação das partes, é o que diz a lei. Então, o mediador judicial tem que ter a confiança das partes, o extrajudicial não necessariamente, embora seja muito bom se tiver, né? Bom, o valor em discussão na mediação extrajudicial é diferente, e a presença do advogado é facultativa em regra e obrigatória quando uma das partes comparece com o advogado, aí passa a ser obrigatório que a outra parte também se faça assistir por advogado. Na conciliação ou mediação judicial pré-processual ou processual, houve um corte aí na projeção, não sei porquê, o SEJUSC, ou outro órgão do Poder Judiciário, que vai fazer. E eu digo outro órgão porque você pode ter centros de soluções nos tribunais, a nível de tribunal, como o STJ recentemente inaugurou, o Supremo também inaugurou, SEJUSCs específicos, né? Profissional é o conciliador ou o mediador judicial e não depende de prévia aceitação das partes. O tribunal designa, né, o profissional e as partes não podem recusá-lo, salvo se tiver um motivo de impedimento ou suspeição. Bom, o valor em discussão até 20 salários nos juizados, né, é facultativa, em regra, e se torna obrigatória se uma das partes se apresenta com advogado, e, nos casos acima de 20 salários, é obrigatória para todas as partes, né? Ainda falando da mediação judicial. Bom, agora vamos ver o que nos diz o artigo 3º, parágrafo 3º, que nós comentamos logo no início. Diz: a conciliação, mediação e outros métodos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério, inclusive no curso do processo. Eu gosto de chamar a atenção aqui de dois aspectos importantes. Todos já leram esse artigo centenas de vezes, mas nem sempre a gente percebe a sutileza de determinadas expressões. E aqui eu quero chamar a atenção, primeiro, da expressão, ser estimulado. O deverão, você já viu que é uma obrigatoriedade. E o ser estimulados é muito mais efetivo e completo do que ser apenas informado. Ser estimulado. O que é gerar um estímulo? É você mostrar virtudes do caminho, mostrar benefícios do caminho. Então, quando a lei adota, deverão ser estimulados, está dizendo que o advogado não é só dar um papel para o cliente dele e falar: ó, você sabe que você pode resolver por mediação e conciliação, assina aqui que eu te informei. Não é isso. Isso é paupérrimo. Isso não é estímulo algum. Isso é cumprimento de mera formalidade. Aqui é muito mais poderoso e profundo do que isso. O advogado tem que estimular. Mas como eu vou estimular por um caminho se eu não conheço esse caminho? Se eu não estudei esse caminho? Por isso está o dever inerente a todos os advogados, independente de terem recebido essa formação, de se atualizarem, de mergulharem para entender cada um desses caminhos, estudarem a fundo esses caminhos, perceberem as virtudes que esse caminho oferece e identificar, no caso concreto, qual caminho se identifica de uma maneira mais produtiva para aquela questão. E aí, sim, estimular. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é, inclusive no curso do processo. Muita gente pensa assim, é no curso do processo. Não, quando ele usa a expressão inclusive, ele está querendo dar destaque que é dentro do processo, mas ele está nos dizendo que é em todas as circunstâncias, inclusive fora do processo. Ele até poderia, talvez, fosse mais didático se ele falasse inclusive fora, porque o inclusive eu estou considerando que é sempre o dever do advogado estimular por esse caminho, né? Mas agora eu estou lançando luz e foco, também quando tiver o processo em curso. E aí, para não ficar dúvida disso, vamos ao que diz o Código de Ética dos Advogados, que nos diz, são deveres do advogado. Sexto, estimular. Veja que também o estimular é que está aqui presente no Código de Ética. A qualquer tempo. E aí, elimina qualquer aresta de dúvida de que é em todo momento, antes e durante e após, porque na fase de execução nós também podemos resolver a questão
por mediação, mesmo na fase de execução. Então, tá. Visto isso, se nós temos o dever de estimular, se vamos estudar o assunto, vamos nos apropriar das qualidades e características de cada caminho, uma boa sinalização para ajudarmos o nosso cliente a depois entender a orientação que vamos dar a ele é dar o exemplo. Aqui muitos devem ser pais ou mães. E vocês sabem perfeitamente, se você disser para o seu filho ou para a sua filha fazer ou deixar de fazer alguma coisa, é um comando. Mas se essa criança ver o pai ou a mãe tendo uma atitude contraditória àquele comando, ela tende muito mais a seguir o exemplo do que, efetivamente, o comando verbal. Porque o exemplo é muito mais educativo, é muito mais inspirador e efetivo. Então, se é assim, nós devemos seguir o exemplo, advogados. Como? Adotando no nosso contrato de honorários a cláusula compromissória da mediação e da arbitragem, né? Escalonada, híbrida, mista, a gente pode aí usar várias situações diferentes de cláusula, mas é só para ilustrar. Olha, vamos dar o exemplo. Nós tanto acreditamos que esse caminho é interessante que adotamos nas nossas próprias relações contratuais. Fica muito mais simples e singelo depois eu orientar o cliente a seguir por esse caminho, porque eu mesmo adoto esse caminho. Ele já vai perceber que você é favorável àquele caminho, né? E se tiver, além das vantagens do advogado seguir isso na cláusula do seu próprio contrato, a gente pode falar disso em outro momento, mas, para fins de exemplo, é muito interessante. Aqui houve um corte aí, não sei se ele tem um quadrinho antes aqui. O projetor, né? Tem um quadrinho antes daquele que fala, na contratação desenha outras opções de solução, né? E aí ele surge a divergência, o diálogo, a negociação, o advogado ou departamento jurídico avalia os caminhos para a solução. Então, esse é um fluxo moderno, não é mais aquele fluxo de que o cliente chega para o advogado, conta o problema, ele deduz isso numa petição inicial e protocola na justiça. Esse é um fluxo ultrapassado, gente. O advogado é chamado agora antes para elaborar o contrato. No contrato, ele tem que pensar sobre esse assunto, ele vai redigir uma convenção de arbitragem, uma cláusula compromissória de mediação. Então, ele já vai considerar isso a qualquer tempo, antes de existir o conflito. Esse a qualquer tempo é, inclusive, antes de existir o conflito. É quando ele desenha os potenciais caminhos a serem seguidos. Então, o advogado, num fluxo moderno, ele vai pensar nisso desde o primeiro momento em que é abordado, né? Depois que surge, ele vai entrar em cena para trabalhar, né, a construção de uma comunicação mais produtiva, né? Filtrar aquelas questões de uma comunicação violenta, de uma comunicação que leva a escalar o conflito. Ele vai ter uma comunicação para evitar que o conflito escale e para criar alternativas de solução, né? Então, ele entra em cena aqui e avalia os caminhos. E aí, antes dele simplesmente vamos para a justiça, ele precisa avaliar os caminhos. E aqui eu trago um modelo esquemático para vocês, que eu construí, que fala como funciona hoje no Brasil, ou deveria funcionar segundo a nossa legislação. Mediação obrigatória opt-out endoprocessual, que é o modelo brasileiro. Por que obrigatória? Porque existe uma audiência obrigatória, né, de pré-mediação. Ah, tem juiz que não está mandando. Aí é uma distorção da regra. O dever ser todos os casos transacionáveis deveriam ser encaminhados para a audiência obrigatória. Se um ou outro juiz não estiver fazendo isso, é porque, efetivamente, está se afastando da ordem jurídica como está estabelecida no Código de Processo Civil. Então, tá. Endoprocessual, porque é depois que protocola a ação, o juiz, antes de dar o trâmite para a outra parte fazer a contestação, ele marca a tal audiência obrigatória de conciliação e mediação. Então, é dentro do processo. E nesse modelo, está aqui cortado, mas diz essa barra amarela aí, diz, você escolhe o caminho.
né? Então, veja, você escolhe o caminho, pode escolher a mediação extrajudicial, pode escolher ingressar com a ação no Poder Judiciário e pode escolher a arbitragem. Então, você escolhe o caminho, você está no centro desse empoderamento, né? Então, tá, se você for pelo processo judicial, que é com essa barra vermelha, o juiz vai designar a audiência obrigatória, que cai numa chamada pré-mediação. Deveria ser assim, tá? É como está estabelecido na resolução número 282 do CNJ. Deveria ter uma reunião de pré-mediação, onde se vai definir também a escolha do mediador, onde se vai conhecer o caminho da mediação, onde vai se trabalhar quanto a parte vai pagar pela mediação. Então, isso deveria acontecer. Estão fazendo? Na larga maioria do país, não. Não estão fazendo. Mas eu estou dizendo como deveria ser. Aí, na pré-mediação, a pessoa diz, eu quero seguir com a mediação, continua naquele mesmo ambiente, segue com a mediação pode resultar no acordo, ou a pessoa pode falar, não quero mais, sai, desiste fácil, segue o processo judicial. Ou pode não sair o acordo, apesar dos esforços, e aí segue o processo judicial. Agora, se o juiz entender que os direitos são indisponíveis e não transacionáveis, aí o juiz não marca a audiência obrigatória e manda seguir o fluxo normal do processo judicial. O importante é ver que tanto o caminho da mediação extrajudicial leva a esse quadro aqui, que é a solução definitiva, quanto o caminho da arbitragem leva à solução definitiva, quanto o caminho do processo judicial leva à solução definitiva. Então, todas elas levam à solução definitiva, o que é exatamente os chamados equivalentes jurisdicionais. Eu costumo ilustrar de uma maneira um pouco diferente do que a larga maioria da doutrina faz do sistema multiporta de justiça. Eu chamo de arquipélago justiça. E aí você tem várias ilhas. Ilha da arbitragem, da mediação extrajudicial, da mediação judicial, da sentença judicial com o trânsito em julgado e outros métodos de solução para ilustrar. E nesse desenho que eu fiz aqui, com toda a minha habilidade artística, vocês já perceberam por que eu sou advogado e não um artista plástico, eu tento mostrar a cena de cima, né? Eu não consegui fazer com que a inteligência artificial faça isso por mim, até o momento. Estou me esforçando, né? Mas ainda não consegui. Então, eu fiz à mão, mas isso já tem anos que eu fiz e eu uso esse desenho aqui. Bom, então aqui ele representa o que nós vivemos, com a sexta onda de acesso à justiça, como nós chamamos, que é exatamente esse arquipélago justiça aqui em cima. Você está vendo as ilhas da justiça, arbitragem, outros métodos, sentença judicial, mediação, conciliação. E você vai ver que a sentença judicial tem um monte de rochas em volta, não dá para ir aqui nadando, nem de barquinho, nem de lancha, nada. Tem que vir pelo caminho do processo judicial. Você está vendo o fórum aqui, esse é o caminho do processo judicial. Dei uma exagerada, tal, né, não exagerada, mas os juízes me perdoem, eu dei uma exagerada, mas é só para ilustrar aqui, metaforicamente, que é um caminho sinuoso, com idas e vindas. Você, por exemplo, pode chegar aqui no STJ, ele diz, volte tantas casas, volta lá para o início, né? Então, deu uma exagerada, mas isso. Você pode ver que, se entrar no fórum, gasta um pouquinho de dinheiro, mas o tempo vai passando e a repercussão econômica vai aumentando até ponto de ficar bem caro o caminho do percurso do processo judicial. Mas vamos voltar aqui abaixo. Tudo que está em amarelo está dentro da zona de empoderamento das pessoas. Zona de empoderamento. Então, tá. Aqui eu coloquei um cidadão e outro cidadão aqui, representando ou uma pessoa física, ou uma empresa, uma organização, e outra pessoa, e aqui uma relação jurídica. Essa relação pode ter um ruído. E, para configurar essa relação, pode ter um contrato. Ok. Esse contrato pode ter a cláusula de mediação, arbitragem, negócio processual e outras questões, né? Independente de ter ou não essa cláusula no contrato, quando surge a fricção jurídica, aqui a fricção, o conflito, as partes vão procurar seus advogados e advogada, né, vão procurar aqui para poder se orientar de como resolver o problema. E aqui é que entra a zona e o protagonismo do advogado. Aqui, veja, ele pode vir para cá,
Mas ele pode e deve, porque é dever, estimular a qualquer tempo o uso dos meios autocompositivos. Ele está empoderado para orientar as pessoas a seguir para cá. Aqui tem um pier. Esse retângulo vermelho é um pier, finge que é, né? E vocês devem ter percebido que aqui é um barquinho sem motor, a remo. No banquinho da frente tem um remo do lado esquerdo, no banquinho de trás tem um remo do lado direito. Ele pode falar, vamos aqui para a mediação, e aqui nesse caminho direto é a mediação extrajudicial. Se ele não falar aqui, e ele pode falar, vamos para cá, para a arbitragem, que daqui a pouco vocês vão me dizer o que é esse desenho aqui, né? Bom, ou ele pode vir para o fórum. Se ele for para o fórum, o juiz vai mandar citar a outra parte e marcar a audiência obrigatória. Aí vai para a mediação judicial ou conciliação judicial. Vai se reunir com o mediador ou conciliador, as partes com seus advogados, e ele vai explicar o seguinte, olha, você pode sentar nesse barquinho. Está vendo a ilha da mediação? É pertinho. Se você entrar nesse barquinho e remar um pouquinho, se esforçar um pouco, você chega aqui e resolve definitivamente o problema, porque é uma solução definitiva, é um equivalente jurisdicional. Se você não quiser, você pode voltar para cá e seguir isso aqui, né? Com risco de ir e voltar até chegar aqui. Vai custar bem mais dinheiro, porque aqui a mediação custa pouquinho, né? Pouquinho aqui, o cifrão. E você pode. E aí ele vai dizer, mas as duas partes têm que se esforçar. O que acontece se só uma parte remar? O barquinho gira em círculo, não chega à solução. Precisa ter esforço colaborativo das duas partes. Se tiver, chega à solução. Bom, e durante o processo, independente de ter vindo para cá agora, você está vendo esses balões amarelos ao longo de todo o processo? Porque é a zona de poder que continua presente durante o curso de todo o processo. As partes estão empoderadas para escolher a qualquer tempo de dizer, olha, quero voltar lá para o pier da mediação. Quero embarcar naquele barquinho. E o juiz tem o dever, nós vimos ali o parágrafo 3º, o dever não é só do advogado, o dever também é do juiz. O juiz tem o dever de estimular esse caminho. Se uma das partes quer, ele tem que abrir essa oportunidade. A não ser que perceba claramente pela história do processo que aquela medida é protelatória, que já se tentou várias vezes, que a parte está usando isso como um expediente para fazer chicana no processo. Mas, salvo uma situação fora da curva como essa, se você apresenta uma petição dizendo eu quero fazer uma nova tentativa de mediação, ou fazer a tentativa de mediação naqueles casos em que não houve a tentativa anterior, porque o juiz erradamente não mandou para lá, o juiz tem o dever de mandar, porque é a qualquer tempo do processo. Então tá, pode vir para cá. Mas ele também está empoderado para vir para cá. Vocês entenderam que desenho é esse? Alguém quer arriscar um palpite? Motor de barco. Esse eu já ouvi muitas vezes, mas não é. É o helicóptero. Ah, viu como eu desenho bem? Todo mundo reconheceu o helicóptero. É o helicóptero da arbitragem. Então, por quê? Porque você vai escolher a aeronave, né? E você vai escolher aqui, mostra que o advogado vai explicar sobre o helicóptero, sobre o barquinho da mediação. Você vai escolher a aeronave, né? Que é o barquinho da mediação, aquilo que eu já expliquei para vocês, e o helicóptero. Vai escolher a aeronave, vai escolher qual a câmara. A aeronave, entendendo aqui a câmara de arbitragem, a companhia aérea, né? Escolher os árbitros, vai escolher que árbitros quer, se quer um árbitro, se quer 3 árbitros, né? Ou seja, escolhe os pilotos e define o percurso, por onde quer ir. Quer ir pelo litoral, quer ir passando por cima do centro da cidade, por onde você quer ir? Você quer ir mais rápido? Você quer ir mais devagar? Como você quer? Você quer que dê uma paradinha antes na ilha da mediação? Ou seja, você configura todo o caminho. Entende onde está o protagonismo do advogado? Não é só orientar pela escolha. É se aprofundar
e compreender o que cada uma dessas escolhas pode fazer. Não é dar um copia e cola na cláusula compromissória e pôr no contrato. Isso pode ser um tiro no pé. Porque se você tem um contrato de locação de um aluguel de R$5.000 e prevê na cláusula compromissória uma câmara lá em São Paulo que, para começar a conversa, custa R$300.000, você não fez uma escolha feliz. Então, não é só escolher cegamente que quer o caminho da arbitragem ou que quer o caminho da mediação extrajudicial ou combinar dos dois. É escolher cada elemento desse processo de empoderamento. Nós estamos super empoderados para escolher muitas coisas. Escolhemos o caminho, escolhemos com quem queremos seguir esse caminho, escolhemos instituição, pessoas, profissionais, escolhemos critério de decisão, escolhemos o passo a passo do processo, escolhemos o tempo de solução desse processo. Ou seja, há uma N possibilidade de escolha, mas se nós não soubermos fazer essas escolhas, lembra dos filmes americanos, antigos, né? As partes são levadas, em um certo momento, a escolher os jurados. Os jurados lá é para as causas cíveis, não é para as causas criminais aqui, dos crimes contra a vida, como é no Brasil. Eles são levados. Aí contratam empresas especializadas para ajudar a fazer essas escolhas, para que as escolhas sejam mais assertivas. Já lembrou, veio a cena de vocês, alguma memória de filme assim? Tem vários filmes em que isso se fez presente, né? Aquele filme de assédio sexual do Michael Douglas, isso aconteceu. O filme, aquele que teve a Julia Roberts, também, que era a contaminação do solo, que agora escapou o nome aqui do filme, mas que tinha contaminação do... exatamente, também tinha isso, e tem vários outros. Isso são muitos filmes que têm esse tipo de cena, em que eles são chamados a escolher. Nós, brasileiros, acostumamos a, simplesmente, o advogado é um encaminhador. Ele encaminha para a justiça e fica acompanhando. Ele não tem aquela construção efetiva de tudo. Ele constrói a petição inicial ou constrói a defesa e fica acompanhando. A sua participação aqui é muito mais rico. Você vai, além de construir as teses, os argumentos, você vai construir as escolhas mais adequadas para o caso. Então, é o que nós vamos fazer. Você viu que a arbitragem custa um pouco mais de dinheiro que a mediação? Sim, sem ilusão, custa mais do que a mediação. Ela vai custar mais, vamos voltar aqui só para você entender, ela vai custar mais do que aquele primeiro cifrão das custas do processo. Mas ela vai custar menos do que todos esses cifrões do impacto econômico do processo judicial. Então, a arbitragem custa um pouco mais do que a mediação, mas, ainda assim, economicamente, se torna mais interessante. O processo judicial, vocês já sabem, a burocracia, o tempo, o impacto econômico, e a gente precisa enfrentar uma outra questão. Aqui, do impacto econômico, é só uma ilustração gráfica do que acabamos de falar. Mas a gente precisa enfrentar uma outra questão, que é o mito do direito de recorrer. Muita gente vai chegar, e muitos advogados falam isso também. Mas lá, no judiciário, eu posso recorrer. Na arbitragem, a decisão é irrecorrível. Por quê? Porque está dito assim expressamente na lei de arbitragem. A sentença não está sujeito à revisão, homologação ou a qualquer tipo de recurso. Ou seja, é irrecorrível. Claro, cabe os chamados embargos de declaração, que é chamado na arbitragem de pedido de esclarecimento ou cumprimento ou complementação de sentença. Mas o direito de recorrer é um mito muitas vezes utilizado. Mas se eu tiver uma solução ruim, eu posso recorrer. E posso recorrer de novo e recorrer de novo. A gente precisa falar que essa é uma visão certa sob o ponto de vista legal, mas muito duvidosa sob o ponto de vista factual. Por quê? Porque quem milita aqui na advocacia, com certeza, já percebeu, e quem estuda os números do funcionamento da justiça, aquele relatório Justiça em Números fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça anualmente, já percebeu que, oficialmente, não estamos falando, eu acho, é oficial, números públicos e oficiais emitidos pelo CNJ, cada juiz emite
de 7 a 8,4 sentenças por dia. Por dia. Sabe o que é fazer uma sentença? Significa ler o processo inteiro, pensar, ouvir todas as provas que foram gravadas na audiência, olhar as perícias, se teve perícia, pensar o que vai fazer. E agora pensei, agora eu vou escrever uma sentença. Aí faz o relatório, chato, né? Um monte de detalhe para pôr. Depois eu tenho que fundamentar, tem que ser fundamentada a sentença, e depois eu vou concluir. Fazer isso 8 vezes por dia, cada processo com 200 páginas ou mais, é possível fazer? Vamos falar verdadeiramente. Um cidadão só fazer isso, ele consegue fazer humanamente? Não consegue. Ele tem uma equipe. Aí que está o ponto. Aí a visão romântica começa a perder para a visão factual. A visão romântica é o juiz vai examinar cuidadosamente o seu processo, estudar, analisar e escrever fundamentadamente. A visão factual, assistente, vem cá, o outro assistente, o outro assessor, estagiário. Eu já fui servidor concursado da Justiça, enquanto ainda não era formado em Direito. Quando eu formei, eu pedi exoneração para advogar. Mas, enquanto eu era servidor, isso eu estou falando, olha meus cabelinhos brancos aqui, eu estou falando de um tempo bem para trás, não é nem agora não, viu? Eu já estou na advocacia desde 96, então estou falando de antes disso. Eu já fazia decisão para o magistrado. Eu era estudante de Direito. Você era fora da curva? Não, eu era um cidadão como todos os outros, esforçado e ponto, né? Porque é assim, gente, não tem ilusão. Os números oficiais comprovam que funciona com a delegação. Mas eu estudei em teoria geral do processo que a jurisdição não pode ser delegada, mas é. Na visão factual e concreta, ela é delegada. Mas o juiz é o responsável. Claro, ele é o responsável, ele vai subscrever a decisão. Mas até a assinatura, sabe aquela pegar a caneta BIC e assinar? Até isso não existe mais. Agora você pega um token, coloca lá, se alguém tiver o seu token e a sua senha, a pessoa pode fazer por você, certo? Então você não tem segurança nem de que foi ele próprio, pessoalmente, que assinou. Às vezes nem a assinatura dele. Então, essa é uma visão romântica. Aí você fala, mas aí eu posso recorrer. Aí vai para o tribunal. Você acha que melhora? Sabe quantas decisões um ministro do STJ emite por dia? 77 decisões, a média estatística, por dia. Isso dá praticamente 10 decisões por hora se ele trabalhasse 8 horas por dia. Ele não trabalha. Mas se trabalhasse, seria quase 10 decisões por hora, uma decisão a cada 6 minutos. Ele não tem tempo nem de ler. Vocês viram aquele escândalo recente de venda de decisões pelo STJ, e aí que a polícia está apurando que um envolvimento de assessores? E o argumento dos ministros é de que, olha, eu nem sabia o que estava escrito lá. Para se defender, eles admitem isso. Eu nem sabia o que estava escrito lá. Então, indo para a visão factual, concreta, dura realidade. Os julgamentos nos tribunais são assim, o relator não vai ver o seu processo, salvo se for um caso fora da curva, se o advogado tiver uma militância assim, muito poderosa, de ficar indo o tempo todo, perturbando o tempo todo, né? Embora isso também possa irritar o magistrado, e o tiro pode sair pela culatra, mas, ou seja, salvo uma situação fora da curva, no comum, no caminho ordinário e comum, o relator não vai ler o seu processo, vai ser um assistente, um assessor, ou, quem sabe, até um estagiário, que vai ler e elaborar o voto, e o julgamento não vai ser nem público, embora o CNJ diga que é para ser público julgamentos virtuais, mas nem público na prática tem acontecido em muitos tribunais. O relator lança o voto no primeiro dia, que está aberto uma semana para a votação virtual, ele lança lá no sistema, ninguém vê, só quem vê são os outros jogadores. Só que eles também têm os seus assessores, então quem vê não são os outros jogadores, são os assessores e assistentes dos outros jogadores. E, no final, colhe-se lá a conclusão. E existe aquela política de que eu não vou divergir,
porque ele é relator desse caso. Se não for um caso que me chama muita atenção, ou que eu publicamente já não tenha manifestado em outras situações uma posição contrária, né, eu não vou divergir. E, mesmo assim, não é o próprio julgador que vai fazer isso. Na prática, é o assistente dele. Pode passar por ele, sem ele perceber, até essa mudança de entendimento. Então, a diferença é, com esse protagonismo, eu posso trocar o direito de recorrer pelo direito de escolher. Se eu posso ter um árbitro muito qualificado, no caso de não ter uma solução autocompositiva, um árbitro muito qualificado, que eu escolhi porque sei das suas qualidades, eu estudei, pesquisei, e nós temos que fazer esse papel de pesquisar, gente. Acabou aquela cena de que vai vir tudo mastigado e eu sigo o fluxo. Não, eu tenho que chamar para a minha responsabilidade, tenho que pesquisar sobre as pessoas, vou pesquisar, vou me aprofundar, inclusive, se for o caso, vou fazer um prévio contato. Já há várias câmaras que defendem a possibilidade, inclusive, da entrevista prévia ao potencial árbitro. Então, eu vou, inclusive, fazer contato, se for o caso, não para ver qual é o posicionamento dele, porque isso aí ultrapassaria a linha ética, mas para entender, como ele fala, vou ver os artigos que ele já publicou, vou ler palestras que ele já deu, vou assistir vídeos dele, vou ver obras que ele publicou, vou entender como ele pensa para fazer uma escolha mais assertiva. Então, eu chamo essa responsabilidade, faço a escolha, e sei que aquela pessoa, e vou procurar também saber, os questionários das câmaras procuram identificar, e existe até um projeto de lei em andamento sobre isso, identificar se aquele profissional está muito sobrecarregado ou não está muito sobrecarregado, para ele ter condições de se dedicar àquele caso, né, com a atenção que o caso merece, para não acontecer isso, de ficar delegando. E sabe qual é o problema dessa delegação que os servidores hoje recebem? É que eles estão delegando também. Agora, não é só a delegação do magistrado para o servidor. É o servidor para a inteligência artificial. É uma quarteirização da jurisdição, né? O magistrado delega ao servidor e o servidor delega à inteligência artificial, né? E aí a inteligência artificial, quem já usou a ChatGPT ou outras ferramentas para especificamente o direito, sabe que ainda tem muito a evoluir, né? Ainda tem muito a avançar. Ele dá ali um máximo, um sumáriozinho, ele não consegue aprofundar cada ideia, né? É uma coisa meio rara. Passa batido um monte de coisas que ele não percebe, então ainda tem muito a evoluir. Então, essa quarteirização acaba acontecendo. Então, se eu posso trocar o direito de recorrer pelo direito de escolher, e escolho bem, conscientemente, pesquisando, fazendo bem o meu papel, aí eu realmente agrego bastante valor, né? Então, esse é o protagonismo do advogado. Chamar para si a responsabilidade, ajudar a orientar pelo caminho mais efetivo para aquele caso, identificando as nuances do caso, e ajudar em cada uma dessas microescolhas que podem ser feitas para, então, efetivamente fazer. Se eu copio e colo, aí eu faço um péssimo trabalho. Então, não é no automático, isso exige envolvimento direto do profissional para fazer isso bem feito, né? Mas se eu já tenho um processo na justiça, acabei de protocolar, você fala, professor, devia ter ouvido falar dessa palestra aí semana passada, porque eu, essa semana, acabei de protocolar uma ação na justiça. Ok, ainda não teve audiência de conciliação e mediação? Vocês podem escolher a Câmara privada. Ah, mas já tem um processo na justiça. Podem escolher para fazer a mediação. Ou o mediador, o conciliador privado ou judicial. Podem escolher. Está na lei, gente. Artigo 168 do Código de Processo Civil. Muitos advogados passam batido por isso. Os juízes, acho que, porque não foram suficientemente orientados, também passam batido por isso. Eles deviam lançar luz sobre isso. Mas diz a lei, artigo 168, Código de Processo Civil, as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara privada de conciliação e de mediação, no curso do processo judicial. Vocês estão empoderados, inclusive, para isso. Pega o telefone, liga para o advogado da outra parte, se já tem advogado, se não tem, fale diretamente com a outra parte, fala, olha, a lei nos autoriza escolher a Câmara privada ou conciliador e mediador.
Preparei uma lista aqui com nomes que eu entendo que são qualificados, quero te passar aqui os dados para você pesquisar também. Vamos escolher? Quando a gente faz isso, tem duas mágicas. A primeira mágica é a confiança. Aquela confiança que diz que o mediador judicial não precisa contar com a confiança das partes, não precisa ser aceito pelas partes. A primeira mágica é a confiança. Quando eu crio o processo de escolha e me envolvo nesse processo, essa é a mágica. Eu vou ter um profissional que eu confio conduzindo aquele procedimento autocompositivo. Então, vale super a pena eu fazer, porque isso já faz. Aí, a segunda mágica, eu paro para pensar na mediação. Eu paro para pensar naquele momento especial e singular que nós vamos ter para tentar resolver o nosso problema em definitivo. Então, eu faço uma preparação para a mediação. Eu aqueço o assunto. Eu não entro frio, gélido na audiência de conciliação, sem saber, com uma proposta que me vem à cabeça na hora, sem nenhuma preparação. Eu entro já agora pensando no assunto desde muito antes, porque eu fiz o trabalho de escolha do mediador, e agora, como eu já parei para pensar nisso, eu começo a pensar nos detalhes, porque é assim, quando a gente pensa com o cérebro límbico, a gente não faz análise. O cérebro límbico é uma visão muito fruto das nossas emoções. Quando a gente pensa com o neocórtex, a gente faz análise. Isso é racional. E aí, quando eu entro nesse estado mental analítico, eu estou fazendo uma preparação para a mediação. E essa preparação é extremamente poderosa. Fomenta substancialmente a possibilidade de resultados profícuos nesse diálogo autocompositivo. Aumenta substancialmente a chance de... meu tempo já está se esgotando, então vou acelerar um pouquinho, mas aumenta substancialmente a chance de nós conseguirmos efetivamente o acordo. Você sabe que os índices de conciliação da justiça, divulgados anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, são bem modestos, são até bem decepcionantes. O índice de conciliação da justiça está na casa, no global, na casa de 9%, ele chega em alguns tipos de processo a 15%, índice de acordo. Como é calculado o índice de conciliação da justiça? Quantidade de sentenças da justiça, quantas delas são de homologação de acordo. É assim que eles calculam o índice de conciliação. Acho, inclusive, já fiz essa crítica pública várias vezes ao CNJ, acho um desserviço que o CNJ está fazendo, a própria sociedade e a magistratura, ao divulgar o índice com essa lógica métrica, porque ele mede errado. Ele está dizendo que o índice de acordo é a quantidade de acordo sobre a quantidade de sentenças no total. Ora, o índice de eficiência da conciliação da mediação tinha que ser os casos que sentam para uma mediação e os casos que saem dali com o acordo fechado. Aí você ia medir a eficiência. Quando você divulga um número decepcionante, como o CNJ faz, o que acontece? Os juízes passam a fazer o que estão fazendo agora em larga escala. Não manda marcar a audiência de conciliação e mediação, porque acha que ela não é efetiva, produtiva o bastante. Então, é péssimo o que o CNJ está fazendo, ele não se deu conta da bobagem que está fazendo. Não é que esse índice não possa servir para alguma coisa, até pode, mas você tinha que ter um outro, muito mais, que diga muito mais sobre a eficiência da mediação, e aí sim divulgar esse outro, que iria medir realmente a taxa de acordo dos casos que sentam para conversar. O que não senta para conversar, não dá para ser medido, só dá para medir o que senta para conversar. Então, mas quando tem a preparação, você amplifica a chance desse acordo acontecer, porque essas mágicas se operam efetivamente, né? E, em qualquer fase do processo, como nós já falamos, você pode peticionar pedindo para voltar para a mediação, né? E agora, para a gente enfrentar o último tabu, e prometo aqui ser breve, o advogado... É uma pergunta que incomodava. O que é certo? Solução mais eficiente para o meu cliente ou mais honorários para mim? Esse dilema que o advogado vive hoje é um dilema por falta de informação. Não precisa mais ter esse dilema. Esse dilema já existiu. Quando foi redigido o atual Código de Ética dos Advogados, eu era membro da Comissão Especial de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Conselho Federal da OAB.
lá nessa comissão, nós formamos um grupo de trabalho, uma força de trabalho, para interagir com os conselheiros federais e ajudar na reformulação disso. Na hora que fossem escrever o Código de Ética, tentar considerar alguma proteção para isso. Então, o advogado não precisa perder dinheiro ao recomendar pelo caminho da mediação e arbitragem, e o que nos garante e nos protege está lá no artigo 48 do novo Código de Ética dos Advogados, com intervenção lá da nossa comissão, da qual eu participei desse grupo de trabalho. A prestação de serviços profissionais por advogado individualmente ou integrado em sociedade será contratada preferencialmente por escrito. E aí eu vou aqui logo na cereja do bolo. Tá? É vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Está protegido pelo Código de Ética. O que você precisa fazer? Mudar o discurso. Muitos advogados ainda apresentam o discurso de honorários pautado no tempo e no trabalho. Eu vou te cobrar X porque eu vou trabalhar tantos anos, vou tantas idas e vindas ao tribunal, fazer tantas petições. Esse discurso tem que ser implodido. Esse discurso não faz mais sentido quando você agora ressignifica a sua atuação. Você vai ajudar o cliente a vencer o problema. Eu lembrei aqui de um poema que a nossa presidente contou aqui, logo no início. Poema de Narciso, salvo engano. Contra Narciso. O que disse esse problema? Eu vejo as outras pessoas em mim. É isso que nos diz o poema. Vitória é entender que se eu vejo as outras pessoas em mim, não é vencer a outra pessoa que eu preciso vencer o problema, é separar as pessoas do problema. O problema está ali, as pessoas estão aqui. Então, se eu vou vencer a outra pessoa, eu estou me autodestruindo, porque eu vou fazer o mesmo movimento reflexamente da outra parte. Então, vencer é vencer o problema e não o adversário, e não a outra parte. Quando eu ressignifico tudo isso, eu tenho que entender que agora a minha missão na advocacia foi ressignificada. Ela avançou para um outro patamar. Eu agora tenho que ajudar a resolver o problema. E não é mais importante eu vencer a outra parte. É importante eu vencer o problema. Quando eu mudo o meu direcionamento, eu ressignifico tudo. Então, não é tempo e trabalho mais que importa no novo discurso, é comprometimento para trabalhar para a satisfação dos reais e principais interesses. Esse é o novo sentido que a gente precisa dar à nossa missão da advocacia. Assim, de fato, nós vamos ressignificar e assumir um protagonismo novo. Não seremos mais um encaminhador, um despachante de problemas. Nós seremos, sim, engenheiros de soluções, porque vamos ressignificar como construir as soluções para o caso, assumindo esse papel e esse protagonismo. O tempo aqui não nos permite aprofundar cada detalhe do slide, mas a ideia central é essa, e a gente quer deixar isso concluído aqui. Você vai realiar, é preciso lembrar que um processo demorado também desgasta a relação do advogado com o seu cliente. Eu não tenho esses dados organizados, mas a minha impressão subjetiva é que, se eu for olhar para trás na minha carreira da advocacia, eu tive muito mais clientes de casos que já estavam em andamento, que vieram porque a pessoa ficou insatisfeita com o seu advogado e vieram contratar um novo advogado, do que casos totalmente novos, né, que a pessoa está contratando o advogado pela primeira vez. Isso mostra exatamente esse desgaste. E, em muitos desses casos, quando eu olhava para o processo e via o caso, falava, o advogado fez um trabalho excelente. Por que esse cliente quis trocar de advogado? Eu ficava até pensando, será que eu vou dar conta de fazer tão bem quanto ele fez? Porque ele fez um trabalho impecável, e eu ficava me sentindo altamente desafiado em não deixar, né, o nível cair da qualidade do trabalho. Mas aí era os soft skills, aí o relacionamento se desgastava, a comunicação se perdia, exatamente porque o tempo potencializa esse desgaste.
Então, se a gente tem um caminho muito mais célere, nós evitamos. E a mediação e a arbitragem, que vão te dar um tempo enxuto para resolver o problema, diminui absurdamente a chance desse desgaste acontecer. Então, o cliente tende a ficar satisfeito com a atuação do profissional, recomendar esse profissional. A troca de advogados no caminho da arbitragem ou da mediação é praticamente zerada. É raro os casos em que isso efetivamente acontece. Eu já conduzi muitas arbitragens como árbitro em muitas câmaras de arbitragem no Brasil, e só em um caso que vem à minha cabeça que eu me lembre que a parte trocou de advogado, né? E acho até que ela fez muito bem naquele caso específico, né? Mas em todos os outros não troca, porque o caso é rápido, não dá tempo desse desgaste acontecer, a coisa se resolve. Então, efetivamente, é um caminho. Eu fiz aqui um exemplo só de custo, só para mostrar quanto custa um escritório, bem pequenininho, né? E vou resumir para vocês que cheguei a uma conclusão de um pequenino escritório, com um advogado só, né, custa para manter o escritório R$6.000 por mês. Claro que essa realidade muda de cidade para cidade, né, custo de aluguel, condomínio, essas coisas, internet, mas custa isso. Se esse escritório conseguir, né, atuar em 50 processos, e a gente considerar que esses processos na Justiça Pública vão levar a média de 3 anos, o que não estou exagerando, não estou, definitivamente, até estou sendo otimista, né? 3 anos, você vai ter um custo de 50 processos com R$6.000 por 3 anos, vai te dar um custo por processo de 4.320, ou de R$120 por mês por processo. Custo do advogado, não é do cliente. Custo do advogado para manter o escritório. Se esse advogado cobrar R$12.000 de honorários para um caso como esse, estou pensando aqui em casos pequeninos, tal, né? Então tá, você vai ter no processo judicial 3 anos, o tempo médio, o custo de 4.320, os honorários cobrados por processo 12.000, o lucro EBITDA de 7.680, com a taxa de 64%. Na mediação, 2 meses, 240 o custo por processo para o advogado, tá? Não é o custo para o cliente. Os honorários cobrados, os mesmos 12.000, porque não é para cobrar menos, a gente viu lá, não é para ganhar menos. Cobra os mesmos 12.000, o lucro, olha a diferença de lucro. E na arbitragem, coloquei uma média de 9 meses, também estamos falando de pequenas arbitragens aqui, então, com custo por processo de 1.080, 12.000 vai te dar uma taxa de 91. No acumulado daqueles 3 anos, a mediação gerou um lucro EBITDA de 11.760 por processo, um lucro total de 50 processos, 588 mil. Como você vai resolvendo os processos a cada 2 meses, você tem o valor agregado do investimento, que gera um resultado econômico de 693 mil. A arbitragem, 622, a processo judicial, 384. Então, assumir esse protagonismo, estimular esse caminho, não é perder dinheiro. Ao contrário disso, é ganhar mais. Se a gente entende essa lógica econômica que também está por trás, aí a gente vai fazer toda a diferença para a gente, né? Por fim, aqui eu ponho depois, esse material, tá, Mary, eu disponibilizei em PDF, depois a gente disponibiliza para todos, tá bom? Aqui eu pus uma cláusula para você pôr no seu contrato de honorários, para você ressignificar isso. Só um pequeno exemplo de como você pode reescrever essa cláusula para te ajudar a não cair na cilada de ter que ter o discurso de que você vai ganhar mais. Porque quando você tem o discurso de que você vai ganhar mais pelo tempo de trabalho, e aí você vai para um caminho que vai resolver em 60 dias, teu discurso cai, você fica pendurado, o cara fala, me dá um desconto aí, né? Você cobrou isso porque ia trabalhar esse tempo todo, agora resolveu em 60 dias, dá um desconto. Não fique refém disso. Ressignifica o discurso, muda seu contrato, a regra já te ampara, que você fará um bom caminho, efetivamente, se agir dessa maneira. Então, essa é a nossa orientação. Bom, e aqui eu concluo com essa frase nossa, que é: estou certo que se quero conquistar a vitória, e vitória não é vencer o outro, é vencer o problema. Então, quero conquistar a vitória, tem que pôr um fim no conflito, porque enquanto eu ficar discutindo, eu não venci o problema, porque o problema está ali latejando. Então, eu preciso pôr um fim no conflito. Assim, vou até a razão
deixo um pouco o meu cérebro límbico comandar, assumo o comando do cérebro neocórtex, que é analítico, que é racional, e vou fazer cada uma daquelas escolhas e criar opções inteligentes de como podemos resolver o problema. Aí sim, vamos construir a melhor. Sim, Voltaire tem razão, construir a melhor justiça. E o que é a melhor justiça? É a que atende os seus interesses e as suas necessidades. Não é a que você tem um papel que vai te dar uma satisfação, que depois você não materializa aquele papel, que diz se julgou procedente ou improcedente. Não materializa, não resolve nada. Levou anos para ter aquele papel, se é que vai ter, porque também não tem nenhuma certeza de que terá, e nada de concreto se resolveu. Então, a melhor justiça é aquela que atende os seus interesses e necessidades. E isso você pode fazer com os outros equivalentes jurisdicionais. Então, é isso. Agradeço imensamente, peço perdão pelo excesso de tempo. Muito obrigado e estou à disposição para intervenções. Muito bem. Muito obrigado, Asdrúbal, parabéns pela apresentação. Eu vou pedir para que você permaneça, nós vamos abrir o espaço para uma questão. Caso alguém se manifeste, por favor, levamos o microfone até vocês. E lembrando, pedimos para que você se identifique não só visualmente, mas também seu nome e qual é a sua atividade em relação ao nosso tema aqui. Fiquem à vontade. Bom dia, sou Ivone Elias, morena, corintiana. E, doutor, parabéns pela exposição, muito esclarecedora. Mas eu tenho uma pergunta que ficou aqui, devido a algumas situações que o senhor colocou sobre a justiça caminhar ou não caminhar dentro das ações propostas. Nós devemos confiar na justiça? Ótima questão. Bom, eu primeiro quero dizer que eu não tenho nada contra a justiça, muito pelo contrário, porque às vezes alguém ouve meu discurso e fala, esse cara tem alguma revolta contra a justiça. Não, eu fui servidor da justiça, fui muito bem acolhido lá, advogo em processos judiciais contenciosos há muitos anos, tenho muito mais resultados positivos do que negativos, embora, claro, que também insucessos são naturais da profissão. Meu pai é magistrado de carreira, né, já aposentado agora, aposentou como desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não tem absolutamente nada. E sou realmente admirador do empenho e empreendimento que os magistrados brasileiros realizam. Os magistrados brasileiros representam a maior produtividade da justiça no mundo. Essa produtividade de 8,4 sentenças por dia que eu comentei, no doutorado que eu estou fazendo fora do país, eu conversei isso com professores que são magistrados de outras nacionalidades, e eles falaram, como assim 8,4 sentenças? Estou acreditando. Aqui a gente briga quando tem que fazer uma sentença por dia, protesta, reclama e tal. Uma por dia. Ou seja, o magistrado brasileiro, ele se vira nos 30, né? Como se diz no popular. Ele é pressionado pelo CNJ com as metas, ele é pressionado pela sociedade, porque fica o discurso eterno de que a justiça é morosa, e ele faz o que ele pode com os recursos que ele pode, e com o ambiente que lhe permite. E aí ele consegue fazer muita coisa, né? Muita coisa mesmo, uma coisa absurda. Então, a justiça merece a nossa admiração e respeito e confiança, mas isso não nos furta e não nos subtrai da compreensão de que o sistema está caminhando numa direção altamente perigosa e que a sociedade está leniente com isso. Ela está aceitando, em nome da celeridade, em nome da produtividade, ele está aceitando que as decisões possam ser emitidas. Eu estou percebendo que não é o juiz que faz, mas eu faço vista grossa para isso, e aceito. E nós temos, né, os governantes e as autoridades que aceitamos ter. Então, no fundo, é tudo isso. E eles fazem aquilo que a sociedade permite a eles fazerem.
Na medida em que começar uma corrente de frente de exigir outro tipo de comprometimento, em que não é só a produtividade o mais significativo e importante, mas, sobretudo, a ideia de justiça, o valor justiça e o compromisso com a qualidade do que é entregue, aí a gente tende a mudar essa curva. Mas isso vai acontecer amanhã? Não vai, gente. A gente tem que ser realista. Isso não vai acontecer amanhã. Talvez um dia. Vamos trabalhar para isso acontecer um dia? Sim. Mas, enquanto não acontece, o caso que você recebeu no seu escritório como advogado, pensa 2 vezes se você quer ir para esse sistema ou se você quer ir para um sistema que você pode fazer as suas escolhas. Tá bom? Obrigado. Muito bom. Vou fazer um reforço aqui. Por favor, rapidinho, Joaquim. Fique à vontade. Bom dia a todos. Doutor, parabéns pela palestra. Eu ia pedir para minha esposa me descrever, porque para minha autoestima, mas acho que eu falei assim, meu nome é Oswaldo, eu sou juiz de direito, sou juiz coordenador adjunto do Sejusc, aqui de Cascavel, sou um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, o óculos. Eu sou daltônico, meu terno é cinza, é isso? Grafite. Sou um homem jovem, é isso? Então tá bom. Só para te exemplificar e dar essa relação, né, do que o senhor disse com a realidade, eu também sou juiz de direito aqui, que eu cuido dos juizados especiais aqui de Cascavel. Né? Eu cuido da Fazenda Pública e dos juizados criminais. E números. Só esse ano, né, até agora, nesse momento, nós temos 8.000 processos em andamento nos 3 juizados, os 3 juizados da Fazenda Pública apenas. Não há nem civil nem criminal, só a Fazenda Pública. Esse ano nós recebemos, até agora, né, até consultei agora, antes que eu estava falando, fui consultar, 2.500 processos novos nos juizados da Fazenda Pública. Né? Eu despacho todos os dias de 150 a 200 processos. Né? E isso em despacho e decisão. E cerca de 30 ou 40 sentenças por dia. Né? Eu tenho mais de 1.000 processos conclusos, mesmo trabalhando dessa forma. Né? E faço audiências 3 dias por semana nos juizados criminais, né, que são os que eu atendo. Então, o que o senhor disse é exatamente isso. Caminhamos para o caos. Veja, é uma cidade pequena, entre aspas, né? No Brasil, uns 300 e poucos mil habitantes, cidade média, né? Que temos esse volume de trabalho. Né? Só imagine, então, grandes capitais, outros locais em que a demanda é, inclusive, maior do que essa que eu acabei de mencionar. Então, essa procura por uma solução alternativa de conflito não é nem um desejo apenas, é uma necessidade. Acho que não temos escolha. O judiciário não está mais conseguindo dar vazão para toda essa questão. A facilidade de acesso ao judiciário pode ser uma coisa boa no Brasil, mas que chega a ser um problema também. Né? Porque todos os problemas desaguam no judiciário. Né? Mas os problemas têm que começar a desaguar nos advogados, que devem procurar outras alternativas de solução. Né? Deixar o judiciário também como uma alternativa para a solução, mas não a única. Né? Isso é importante. E eu estava discutindo, minha esposa é advogada também, discutindo aqui, eu substituo no cível de vez em quando. Né? E o que eu vejo, às vezes, é o seguinte, os advogados já estão colocando na petição que não querem que se designe a audiência de conciliação. Né? Como não tem a dupla negativa, o juiz acaba mandando para o Sejusc. E nós temos um Sejusc extremamente estruturado aqui em Cascavel, muito bom. Né? E no Sejusc eles devolvem simplesmente, já que não tem... Para que vamos aguardar, então, a dupla negativa, né? Se já sabemos que não vai ter uma oportunidade disso. Então, assim, é uma necessidade de modificação dessa cultura mesmo. Tá? A cultura precisa mudar. Parabéns novamente, doutor. Muito obrigado. Acho que... Eu diria que o depoimento, o testemunho que o magistrado acabou de nos dar aqui, reforça tudo isso que a gente falou sobre a produtividade da justiça, nossos cumprimentos e admiração por um juiz faz mais do que efetivamente poderia se esperar de um ser humano fazer, ele consegue encontrar uma maneira, uma engrenagem. E o ponto é, nós queremos uma sociedade em que teremos um juiz que julga ou um juiz que coordena. Porque, no fundo, hoje, essa é a lógica da justiça. O juiz não é mais o juiz que julga. Claro, ele é oficialmente responsável por isso,
mas ele é o juiz que coordena, porque ele tem uma equipe, porque ele cria uma organização e método para tentar garantir o máximo de qualidade possível naquilo que vai ser entregue lá na frente, mas ele é efetivamente o juiz que coordena, e aquele princípio romântico da jurisdição acaba se perdendo. Eu não estou dizendo que isso seja efetivamente o que não deveria acontecer para frente, mas a gente precisa filosoficamente parar e pensar, é isso que nós queremos para a sociedade? Se for, ok, vamos reconstruir a doutrina sobre isso, mudar as legislações e vamos encarar de frente, que é essa a ideia. E aí vamos tentar criar mecanismos para garantir o máximo de que o juiz vai coordenar e lá na frente, né, vai sair um produto excelente. Então, se for isso, então vamos enfrentar e viver isso. Mas isso reforça toda essa ideia, e a gente volta a dizer, os advogados é que estão no meio disso. Então, mediadores, não briguem com os advogados. O que o Sejusc fez, como o magistrado acabou de nos contar, ao meu sentir, com todo respeito, é um encaminhamento infeliz de dizer que porque chegou lá e uma parte disse que não quer e a outra quer, que não vai fazer audiência. É como se dissesse, eu não acredito no meu trabalho. Porque quantas vezes uma pessoa diz que não quer, porque ela diz com o seu cérebro límbico, sai da boca dela, eu não quero. Mas na hora que ela é levada a pensar, refletir, que o mediador opera o seu trabalho com a qualidade que a gente espera que ele faça, ela pode ressignificar completamente aquele impulso inicial de dizer, eu não quero. Então, mediadores, não acreditem na ideia simplificada e reduzida de que, porque um diz que não quer, que não tem chance efetiva do acordo sair. Juízes, não acreditem na ideia do que leram na petição inicial, de dizer, esse caso aqui dificilmente vai sair um acordo. Não acreditem nisso. O que é posto no papel nem sempre traduz todos os bastidores que estão por trás disso. Todos os elementos que o advogado não vai pôr no papel, porque no papel ele vai pôr só o que segue a linha do dizer o certo e o direito, da defesa da tese dele. Mas, na hora de sentar na mesa de negociação, outros elementos e variáveis vêm à cena. E por isso que a mediação é confidencial. É exatamente para que esses outros elementos que vêm à cena depois não cheguem para o magistrado julgar, porque as partes não querem que esses outros elementos cheguem ao papel. Então, magistrados, não acreditem pelo que leem de que não tem chance de acordo. Mediadores e Sejusc, não acreditem porque uma parte disse que não quer, que você deve cancelar essa tentativa. Invistam na tentativa e tentem dar o seu melhor, e eu tenho certeza que os resultados vão surpreender. Obrigado mais uma vez.